libertar disso. O profissional não pode, porque ele perde o registro. Verdade. Perde o registro. Isso é fruto de quê? É fruto do lobby dos homossexuais. Tá. E tá lá. Se você é o psicólogo ou psicóloga, sabe do que eu estou falando, não é? A senhora deve ter ouvido falar disso na... Sim. É que a minha fala vai ser muito repetitiva, porque eu não posso deixar de observar que ele sendo negro, ele sendo homossexual, ele sendo de qualquer origem ou de qualquer orientação, ele tem que ter o seu direito assegurado. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer nunca. Qual direito? O direito de, por exemplo, em caso de um casal do mesmo sexo, amealharem o patrimônio em conjunto, como eu já havia dito. A questão do INSS, de uma possível pensão, de um possível benefício. A questão também da seguridade privada, do contrato de seguro com a empresa, se ele pode ser dependente ou não daquele companheiro ou daquela companheira. Por exemplo, a questão dos hospitais, de poder ou não aquela pessoa ser considerada como companheiro e acompanhante daquele doente. Então, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. E em relação à adoção de crianças? Um casal, ou mesmo uma pessoa sozinha, pode adotar uma criança. Sim. Né? Um casal homossexual, agora vai poder. Não vai, o juiz não vai poder vetar o direito desse casal homoafetivo de adotar uma criança. Como é que a senhora vê isso? Ao que tudo indica, eu acho que essa é a tendência mesmo, de pessoas de forma singular já podiam adotar e agora com relacionamento do mesmo sexo poderem adotar. Inclusive, um julgamento que estava suspenso, estava paralisado, né, nos tribunais superiores, foi retomado e foi então dada a essa família de mesmo sexo a adoção de uma criança. Sim, né? mas eu queria saber a opinião da senhora. Do ponto de vista particular, claro, eu entendo que isso não deve acontecer. Mas pelo ordenamento jurídico, o juiz não pode mais vetar. Não porque pode. Eles podem vetar por outras razões, como vetaria para qualquer outra pessoa, mas não pela orientação sexual do casal. Sim. O meu ponto de vista pessoal não deve implicar... Aí a preservação dos direitos de quem age errado é que é problema. Não é uma questão de agir errado. Se isso Por exemplo, é possível hoje... Vamos supor o seguinte, deixa eu fazer outra pergunta. É óbvio que ser homossexual não é crime, eu sei, é evidente. Mas vamos imaginar, alguém que cometa crimes e amealhe patrimônio. Sim. Né? A lei dispõe sobre como lidar com esse patrimônio? Sim. Como é que se lida? É dele? Não, não é dele. Pois é. Por quê? Porque foi amealhado de forma incorreta, por meio de algo que não é legítimo. Sim. Então, por que é que a lei então deve proteger os direitos de quem age de forma ilegítima? Ou o comportamento homossexual não é ilegítimo, reverendo? Não, é totalmente ilegítimo para nós que seguimos a palavra de Deus. Então tá bom. Então eu só queria essa base. Do ponto de vista da palavra de Deus, doutora Janaína, a senhora que é cristã, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se o casal homossexual tem um comportamento ilegítimo, por que os direitos decorrentes dessa união devem ser preservados pela lei? Porque o direito não pode virar as costas para os fatos. Pessoalmente, isso eu tenho uma opinião. Como advogada, isso não pode acontecer. Vamos dar um exemplo muito prático. Eu e o senhor compramos um terreno juntos. Nós somos amigos, compramos um terreno juntos. Somos, então, condôminos desse terreno, somos sócios desse terreno. Ou eu venho a faltar, ou o senhor vem a faltar, ou então simplesmente resolvemos nos separar. Não queremos mais ter esse terreno junto. Qual é a forma dessa divisão? Hoje temos regras no direito civil que nos abraçam nessa situação. E isso acontece também na situação homoafetiva. São pessoas que juntas compraram um apartamento, Então, por que o ordenamento jurídico para a sociedade como essa que a senhora acabou de descrever não serviria para atender às necessidades
do patrimônio gerado por essas uniões. Por que tem que se dizer, não, nós reconhecemos como legítimas as uniões homoafetivas? Isso aí é fruto de lobby. Para mim está muito claro. A senhora acabou de deixar claro para mim. Porque nós dois só temos um interesse jurídico aqui, um interesse comercial. As pessoas que se relacionam de um mesmo sexo, ou heterossexuais ou homoafetivos, têm o afeto. É mais um componente nesse relacionamento. Então, o STF reconheceu a família homossexual equivalente à família heterossexual? Foi isso que o STF fez? Ele equiparou a união estável heterossexual à união estável homoafetiva. Deu a mesma equiparação. Tá bom. Reverendo Agil, que implicações isso tem para a igreja? Uma família constituída por homossexuais, legitimada pelo STF, quer se filiar à sua igreja, quer se batizar, como é que faz? A igreja não vai aceitar. Nós não vamos reconhecer um ato ímpio do Estado e algo que atenta contra as Escrituras. Tirando algumas correntes aí mais liberais, eu não conheço igreja evangélica que vai receber na sua membresia, igreja evangélica séria, alguém que seja homossexual, muito menos um casal, porque isso está contra a palavra de Deus. E eu acho que um tema interessante nesse debate, eu vi muita gente comemorando a laicidade do Estado. Finalmente o Estado se mostrou laico. Mas é interessante essa discussão, porque o Estado é laico, isso é, o Estado ele não é unido a uma religião, não é? Há a separação de igreja e Estado, mas ele não é ateu. E as leis não são neutras. Não é? O senhor mencionou aí os lobbies, e eles acontecem mesmo. Não é porque uma lei foi feita que agora ela é pura e neutra e isenta de pressupostos, de ideias que vêm por trás. Porque as leis são feitas com pressupostos. Então, primeiro, o Estado ele não é ateu, o Estado é laico, e laico significa que ele respeita todas as religiões. Segundo, as leis têm pressupostos. O legislador tem pressupostos filosóficos, religiosos, ideológicos, às vezes de benesses próprias, egoísticas, mas nós temos que atentar que a gente está num país de maioria cristã. Então, as nossas leis vão refletir valores cristãos. Assim como no Estado muçulmano, as leis vão refletir valores muçulmanos. Não é à toa que a nossa Constituição, ela considera a propriedade privada, a família, o direito de expressão, a própria separação de Estado e Igreja. Então, o nosso Estado é laico, mas não é ateu. E os evangélicos são parte da formação, não só evangélicos quanto católicos cristãos, da formação das leis. Agora, não é porque um grupo está agindo e fazendo lobby que tem que se criar uma lei específica. Porque daqui a pouco vão surgir grupos pedófilos, como na Alemanha já surgiu, defendendo que relações sexuais podem ser feitas aí a partir de 12 anos ou menos, e aí o Estado vai criar leis para defender os pedófilos. Então, há valores e há pressupostos por trás das leis. E as igrejas não podem tirar a sua espada dessa luta. Tem que ir até o final e, se passar esse projeto de lei, tem que resistir. Porque nós temos uma herança, pastor Heber, de resistência mesmo, né? Começando da Bíblia. Você pega Daniel, impedido de orar, quando ele sabe que o imperador assinou o decreto, o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai lá no quarto orar de janelas abertas. Os amigos de Daniel são obrigados a se curvar diante da estátua, não se curvam. E dão uma resposta belíssima ao imperador, né? Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos aos seus deuses. Está na hora do povo evangélico dizer isso para os nossos senadores. Se Deus quiser nos livrar desse famigerado projeto de lei 122, ele pode nos livrar. Se não quiser, fiquem sabendo, os senhores senadores, que nós não vamos nos dobrar. Nós não vamos trocar aquilo que nós queremos. Você quer ver um exemplo cristalino? O senhor falou que o Estado é laico, né? Laico coisa nenhuma. Na prática não é não. Tá? Eu vou dar um exemplo cristalino. Olha só. A Marcha para Jesus, que é um evento internacional e que ocorre em São Paulo há muitos anos, teve que mudar de endereço para não atrapalhar o trânsito. Mas a Marcha Gay não. Ficou na Paulista. Ficou na Paulista. Exatamente. Apesar das promessas e tal, né? Ficou na Paulista.
Porque gera muita renda para a cidade. Gera muito lixo, né? É só pegar uma emissora de jornalismo, né? E mostrar o que acontece depois da passagem da marcha gay e depois da passagem da marcha para Jesus, você vai ver a diferença brutal e absurda que tem. E os evangélicos não geram renda, né? Com seus canais de televisão, com suas rádios, seus jornais. Os evangélicos não pagam imposto. Pois é. Os evangélicos não consomem, né? Aliás, deixa eu avisar o telespectador, eu já consegui aquele estudo da agência de publicidade que eu falei alguns dias atrás. É um estudo que foi premiado, inclusive, né? Eu vou amanhã, eu já vou colocar no site do Vejam Só. Na parte da tarde você pode consultar na aba Prisma, vai estar lá. É uma pesquisa feita por uma agência de publicidade não cristã que constatou que os evangélicos, que são tão discriminados pelas agências de publicidade, ninguém quer fazer publicidade em canal evangélico, porque diz que é tudo analfabeto, tudo ignorante, todo mundo só pensa no céu e não sei o quê, né? Enfim, essa agência com pesquisa científica provou que os evangélicos é o povo mais crítico, lê muito mais do que o não evangélico, até por causa da Bíblia, né? Enfim, e tem um potencial de consumo muito maior do que os outros segmentos. Enfim, amanhã isso vai estar no site, tá? O Weber, se me permite, talvez quem está assistindo a gente ache que essa lei só vai afetar os religiosos, mas isso é uma mentira. Quando a gente pega a lei, por exemplo, o artigo 4, diz aqui o seguinte, que haverá pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem dispensar direta ou indiretamente um funcionário. Então, em termos práticos, se eu tenho um funcionário, se eu tenho uma microempresa, ou se eu tenho, ou alguém que tem alguém trabalhando em casa, e a pessoa não está executando bem o serviço, e eu penso em demiti-la. Se for um homossexual, ele vai poder vir para cima usando isso, para processar, não só processar, mas reclusão de 2 a 5 anos. Não, daqui a pouco vai ter cota. Escuta o que eu estou falando. Daqui a pouco vai ter cota, como já tem cota nas universidades para negro. Sim. O negro pode até ser rico, mas não interessa. Ele é negro, ele tem direito à cota. Devia ser cota social e não racial. Exatamente. Né? Mas vai ter cota para homossexual, você vai ver. Outra coisa aqui, o artigo 8º deles lá. Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público. Uma escola, por exemplo, que o diretor está querendo manter a ordem e não quer que os alunos namorem na escola. Se for um moço e uma moça, ele pode impedir. Mas se for um casal de homem, homem, mulher, mulher, ele pode ser processado. Quer dizer, se beijar uma mulher, o diretor pode proibir, mas não pode proibir de homem com homem. Não, aí ele vai ser processado. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Eu quero lembrar aos telespectadores que o contato da doutora Janaína, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e do reverendo Ageu, da Igreja Presbiteriana do Brasil, estão no nosso site e eles receberão agora um cachê que eles não precisarão trabalhar o resto da vida e nem durante o milênio. Né? Se Jesus reinar aqui, é que o reverendo Ageu é a Eu acredito no milênio. Né? Não? Agora, estamos no milênio. Então. Não precisa mais trabalhar o resto da vida porque o cachê é muito bom. Então, eles vão responder todos os e-mails, vão atender você com o maior prazer e satisfação. O resultado da enquete. A decisão do STF, reconhecendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo, 74% disseram que é errada, porque a união de pessoas do mesmo sexo tem de ser evitada. 15% responderam nenhuma das anteriores. E 11% responderam justa, que a decisão é justa, pois resolve problemas que já existem, como herança e divisão de bens. Vamos ao sorteio. Tem tempo para mostrar o Vejam Só especial? Não? Tá? Vamos lá. Ó, aqui é o nosso site, tá? Para você me seguir no Twitter, é só clicar aqui na esquerda. E para você participar do programa Vejam Só Especial, você clica nessa parte da tela aqui, ó, Vejam Só Especial, para você poder, durante a semana, você tem que entrar aqui no Vejam Só Especial, abre essa outra tela
Por exemplo, nessa sexta-feira nós vamos discutir se os julgamentos de Mateus 25 e Apocalipse 20 são eventos distintos. O juízo final, lá de Apocalipse 20, e o julgamento que Jesus escreve em Mateus 25 é o mesmo evento ou não? Para você participar desse debate, pondo a sua opinião, votando na enquete, você tem que entrar até quinta-feira à tarde e votar aqui, tá bom?